Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2019 e nesse trimestre nós estamos estudando o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema, que introduz o assunto de cada lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Nós temos também disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados em cada assunto da lição. Se você clicar no hino, você tem acesso ao áudio e também à letra do hino, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo! Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Assim como a água limpa o nosso corpo, Deus também limpa a nossa vida, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração através da sua gloriosa palavra. Nós vamos estudar na nossa lição de hoje os materiais que foram usados na fabricação da pia de bronze. Nós vamos ver também a simbologia da pia, fazendo uma relação com a limpeza e a pureza espiritual da nossa vida. Vamos aprender e também como colocar em prática na nossa vida espiritual, como ministros, como trabalhadores do Evangelho, 2 ritos de lavagem que usavam os sacerdotes. Nós vamos ver a lavagem completa e também a lavagem progressiva e constante. Na água da pia, a palavra de Deus, na água da pia, representada pela palavra de Deus, revela quem somos nós. Então nós vamos aprender isso. A água da pia, ela simboliza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem somos nós, nossas atitudes de arrependimento, a nossa mudança de vida, ela deve expressar a aplicação da palavra de Deus em nossa vida diária. Ou seja, quando nós trabalhamos na nossa vida, aplicando a palavra de Deus na nossa vida diária, nós vamos expressar uma vida de plena comunhão com o Senhor. Deus há ricamente de abençoar a nossa vida durante este estudo glorioso da palavra do Senhor. Vamos rememorar a primeira lição. Nós estudamos sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele simboliza a presença de Deus em nossa vida. Lá, entre o povo de Israel, o tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Na segunda lição, nós estudamos sobre os artesãos. Os artesãos trabalharam na fabricação das peças do tabernáculo.
eles simbolizavam todos os trabalhadores do reino de Deus, todos os trabalhadores do Evangelho, que têm chamadas específicas e outros que têm chamadas especiais para trabalhos especiais na Igreja do Senhor. Na terceira lição, nós estudamos sobre o pátio, e nessa lição nós aprendemos que o pátio, ele simbolizava ali o centro, quer dizer, o povo de Israel tinha Deus no centro do povo, ele estava ali no centro, ele deveria ser o centro no coração do povo de Israel, ele deveria habitar no interior do povo de Israel. Então, o tabernáculo, ou seja, o pátio, ele simboliza também que nós devemos ter Deus no centro da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Deus deve centralizar, deve ser o primeiro a ser buscado para que façamos aquilo que nós queremos fazer. Deus precisa nos orientar e para isso ele precisa ser o centro em todas as áreas da nossa vida. Na lição de número 4, nós aprendemos sobre o altar do holocausto. E nós aprendemos que o altar do holocausto, ele simboliza a cruz de Cristo, o cordeiro que era trazido pelo pecador para ser apresentado pelo sacerdote. Ele representa Cristo, o Cordeiro de Deus, que entregou-se a si mesmo para ser crucificado por nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não foi queimado, ele foi derramado por nossos pecados, assim como o sangue do Cordeiro, ele era derramado em volta do altar. O sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Agora, hoje, nós vamos estudar sobre a pia de bronze e nós vamos continuar a adentrar no tabernáculo. Assim veremos então o simbolismo da limpeza, da pureza que a pia de bronze ela vai nos apresentar. Estudaremos os dois aspectos do rito de lavagem na função dos sacerdotes e, finalmente, seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa diante de Deus. Uma vida santa deve ser uma vida irrepreensível, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Deus é santo e ele requer santidade dos seus filhos, conforme o que está escrito em Levíticos capítulo 11 e o versículo de número 44. Pedro, ele registrou esse versículo na sua primeira carta, no versículo 15. Ele disse: sede santos, porque Deus, o vosso Pai Celestial, ou seja, assim como o vosso Deus, o vosso Pai Celestial, é santo. A pia, ela era feita dos espelhos das mulheres. Êxodo capítulo 30 e o versículo de número 18 diz assim: farás também uma pia de bronze com sua base de bronze para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Ou seja, a pia de bronze estava localizada entre o tabernáculo e o altar. Nesta época não havia espelhos como há hoje. Então as mulheres, elas usavam o bronze polido para refletir a sua imagem. Elas poliam o bronze
até que o bronze ficava como um espelho, e assim as mulheres usavam. As mulheres da época utilizavam então este utensílio desta forma como espelho. Representa o Rio Jordão, pode representar as águas do batismo, o tanque batismal, também pode representar a justiça de Cristo, que é aceita no tanque batismal, usada para se lavar antes de entrar no lugar santo. Os sacerdotes, eles então se banhavam, ou seja, eles lavavam as suas mãos e lavavam os seus pés na água da pia, antes de entrar no lugar santo, antes de entrar no tabernáculo. Perfeito símbolo da lei também, e da graça. Da lei, quando se olhava para dentro da pia e esta água refletia a sua imagem como um espelho, agindo como a lei, servindo para mostrar ou refletir os nossos pecados. Tiago capítulo 1, versículo 23 a 25 nos diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Veja que a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai dizer quem somos nós, de que forma nós estamos agindo, se nós estamos cumprindo com a palavra, se nós estamos agindo certo, se nós estamos pecando contra o Senhor, se nós estamos pecando contra os irmãos. A palavra de Deus, ela vai nos orientar, por isso ela é como um espelho, não é? A graça, quando os pecados que são revelados pela lei são todos apagados mediante a obediência e a submissão a Cristo pelo pecador, simbolizados pela água que purifica, ou seja, Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, ele é limpo, assim como a água da pia para a lavagem dos pés e das mãos dos sacerdotes eram limpíssimas, limpa. E então o sangue de Jesus também é limpo, é purificador, ele limpa todos os nossos pecados. Ele não só limpa, mas ele também tira o pecado do homem. Isaías no capítulo 1 e o versículo de número 16, também Efésios 2 e 8, porque diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A pia era o local onde os sacerdotes então lavavam as suas mãos e os seus pés antes de entrar no tabernáculo. Deus queria que os sacerdotes estivessem limpos antes de entrar no lugar santo. Os crentes se lavam pelo batismo dos seus pecados antes de entrar na igreja. Não que o batismo, não que a água vai lavar o pecado do homem, mas é um símbolo de que a pessoa, de que o crente, ele está aceitando viver uma vida compromissada
com a palavra de Deus, com uma vida sempre vencendo o pecado e vivendo diante de Deus e dos homens, com uma vida de comunhão com o Senhor. O batismo, ele é o símbolo, então, ele é um símbolo de que nós podemos viver uma vida santa diante de Deus. Então, era necessário que os sacerdotes, eles se lavassem antes de entrar no lugar santo. O crente passa a fazer parte da família de Deus quando ele passa pelas águas batismais. Ele passa a fazer parte desta família do Senhor, e ele também, na sua igreja local, ele ali começa a fazer, como membro da igreja, ele começa a fazer os trabalhos do Senhor, porque ele assume um compromisso com a igreja de ficar sempre aos pés do Senhor. Então, vamos permanecer firmes na presença de Deus, sempre nos purificando, sempre buscando esta purificação, esta santificação através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. A pia de bronze e a água. Deus ordenou a Moisés que ele fizesse uma pia de bronze. O objetivo da pia era que Arão e seus filhos, ao entrar ou sair da tenda, eles deveriam se lavar. Agora, por que eles não lavavam todo o corpo? Só uma vez aconteceu isso. Moisés lavou os corpos de Arão, o sumo sacerdote, e dos seus filhos, os sacerdotes. O ato simbólico de lavar as mãos diz respeito às obras de Deus, diz respeito ao serviço, ao ministério, também diz respeito que quando lavados no lugar sagrado, assim como era a pia, assim como eles estavam no pátio, tudo era sagrado, então reflete também santidade no ministério do Senhor. Significa que nós devemos, como ministros de Cristo, trabalharmos com uma vida de santidade na obra do Senhor. Êxodo capítulo 30, o versículo 19 diz: e Arão e seus filhos nela, ou seja, na pia, lavarão as suas mãos e os seus pés. O ato simbólico de lavar os pés representavam que por onde eles andassem, eles deveriam estar com uma vida santa. Por onde eles andassem, onde eles pisassem os seus pés, eles deveriam estarem com uma vida santa. Assim somos nós, obreiros do Senhor, devemos andar em santidade, onde pisarmos os nossos pés, em todos os locais onde nós formos, nossa vida deve refletir o amor de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, deve refletir Cristo, a justiça divina. O bronze fala da justiça divina aos sacerdotes, caso eles não se lavassem. Se eles não se lavassem, então eles morreriam se entrassem sem lavar as mãos e os pés. Apresentar o holocausto era um ofício santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a santidade de Deus, a não reconhecer a justiça de Deus. É preciso nos apresentarmos diante de Deus, reconhecendo que Ele é um Deus santo, reconhecendo que Ele pune aqueles que não obedecem à sua palavra, aqueles que desobedecem
às suas normas, às suas regras, às suas petições. Precisamos estar em obediência ao Senhor. Nosso sacrifício é nosso culto ao nosso Pai Celestial. Quando reconhecemos a santidade de Deus, nós evitamos a sua justiça. Quando nós reconhecemos que o Senhor é um Deus santo e que Ele pune aqueles que o desobedecem, nós evitamos tudo isso e então nós vamos ser alvo das bênçãos dele para a nossa vida. Quando obedecemos a Deus, nós somos protegidos por Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados por Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, vivendo uma vida de santidade a Ele, prestando um culto santo a Deus, com certeza nós somos alvo das bênçãos do Senhor. Nossa reverência a Deus expressa a nossa piedade. Nossos cultos e nossas vidas devem refletir santidade a Deus. Então, que os nossos cultos e também que as nossas vidas reflitam, expressem santidade ao Senhor. Os sacerdotes e a santidade, está em Êxodo 30 e o versículo 20. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar. Se eles não se lavassem, eles morreriam. Fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se antes. Há que se destacar aqui a expressão não morrer. O ato colocava em risco a vida dos sacerdotes se eles não obedecessem esta regra, morreriam. Por isso, apresentar-se diante de Deus sem atentar para a sua exigência pode custar a vida, a nossa vida, porque assim custava a vida dos sacerdotes se eles não obedecessem a essa regra de não lavar as suas mãos e os pés. Hoje nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossa vida na palavra de Deus para fazermos a obra de Deus, exercitando-nos na piedade e na santidade. A nossa santidade como ministro do Senhor deve ser a marca do nosso ministério. Ou seja, a nossa vida de santificação, ela deve ser a marca, por isso que nós devemos expressar essa vida de santidade a Deus, essa vida de comunhão a Deus, porque é a marca do nosso ministério. O meu ensino, ele deve expressar a minha conduta cristã na importância de um Deus todo-poderoso que cremos. Quando eu ensino, eu devo ensinar com uma vida pautada na palavra de Deus, expressando a minha vida de comunhão com o Senhor. Somos santos porque nós somos chamados por um Deus santo. Ora, quem nos chamou foi um Deus santo. E se um Deus santo, poderoso, eterno e glorioso, Ele me chamou, a minha vida deve ser santa. Eu devo expressar uma vida, uma conduta cristã santa. Primeiro fomos chamados para a salvação. E ser salvo da condenação eterna consiste em ser santo. Ora, eu fui salvo porque o Senhor me salvou, me libertou, me salvou da condenação eterna. Então eu preciso ser santo. Ser salvo e consiste também em ser santo. E agora que somos santos, somos capacitados por Deus para o seu santo ministério, no qual nós devemos sempre visar. Visar o quê?
aperfeiçoamento da Santa Igreja do Senhor. Então, esse ministério é um ministério santo. Por que é um ministério santo? Porque quem me chamou é um Deus santo. Então, se um Deus santo me chamou para um ministério, para um serviço santo, a minha palavra, o meu ensino, a minha mensagem deve ser também uma mensagem santa, um ensino santo, para abençoar, para edificar a Igreja Santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 12, Paulo escreveu dizendo: "Sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza." Portanto, a palavra dos trabalhadores do reino de Deus deve ser uma palavra santa. Também a sua maneira de tratar a igreja de Jesus deve ser expressada com um amor santo, porque a igreja é santa. E se a igreja santa do Senhor Jesus, ela é uma igreja, ela deve ser tratada com amor. Este amor deve ser o amor de Deus. O amor de Deus deve estar no coração do líder, no coração do obreiro, porque ele está cuidando de uma igreja, a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus, ela é santa. Então, a sua fé também precisa ser inabalável. Mesmo nas horas difíceis, a nossa fé precisa ser inabalável, porque eu sou exemplo de fé. E seu comportamento moral também. O nosso comportamento moral, como nós vivemos, como nós nos comportamos, o que nós falamos, qual o conselho que nós estamos dando às pessoas. Isso deve ser visível, faz parte da moral. Na pureza, isso tudo nós devemos fazer na pureza do Evangelho. Não nos esqueçamos, Hebreus 12 e o versículo 14. Segui a paz com todos. Quem é a paz? Devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem é a santificação? A santificação é Jesus. Jesus, ele é a oferta de santificação. Então, nós devemos seguir a ele. Ser pacífico deve fazer parte da vida do cristão e principalmente da vida do obreiro. Nós devemos viver uma vida de paz, expressar uma vida de paz, desejar a paz e ser pacífico. Isso deve, todo cristão e principalmente o obreiro deve desejar. Para isso, nós precisamos seguir essa paz. E a paz é Cristo. Antes de Cristo ser assunto aos céus, está escrito no Evangelho de João 14, 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então nós devemos seguir essa paz com uma vida separada. Separada de quê? Separado de todos os convívios que não haja paz celestial. Porque, amados irmãos, Jesus está onde a igreja está. Você é igreja, eu sou igreja. Onde nós estivermos, Jesus vai estar. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vós. Então, Jesus, ele só está onde a igreja está. Onde nós estivermos, nós precisamos levar a paz. Nós devemos expressar paz
a todos que estão ao nosso redor, mesmo que o mundo ao nosso redor vivam sem paz. Nós precisamos expressar essa paz e levar paz a essas pessoas, para que a paz do Senhor em nós possa alcançar o coração da vida de pessoas que estão desesperadas neste mundo de calamidades terríveis. A santidade para a vida, o versículo 21, traz-nos a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependeria a vida dos sacerdotes. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda, ou seja, quanto mais eu santifico a minha vida, mais profundamente eu vou conhecendo ao Senhor, e a minha vida vai sendo uma vida a cada dia mais espiritual na presença de Deus e diante da sociedade. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus deve ser a vocação de todo obreiro chamado para fazer a obra de Deus. Ou seja, todo obreiro que é chamado, que tem uma vocação, ele deve viver uma vida de santidade, porque a sua vocação, ela cobra santidade. A vocação que nós temos para fazer a obra de Deus, ela nos cobra uma vida santa e nos cobra através da sua palavra. Por isso a nossa vida precisa ser uma vida de santidade, porque nós estamos trabalhando para um Pai Santo e diante de nós está uma igreja santa. Santidade gera vida no altar de Deus. Quanto mais nós ficamos no altar do Senhor, buscando a sua presença, mais vida espiritual nós alcançamos de Deus. Santidade ao Senhor também gera uma vida de compromisso com Deus. Quanto mais santifico a minha vida, mais eu me compromisso com a obra do Senhor. Quanto mais eu esteja neste altar, no altar de Deus, buscando a sua presença, mais compromisso eu tenho com a sua obra. A pia de bronze estava entre o altar do holocausto e o tabernáculo. O termo hebraico para pia é kihor, que significa lugar de lavar. Era uma bacia redonda, nós não sabemos muito bem como era, mas era uma bacia, uma pia, achamos que deve ser redonda, conforme a imagem apresentada em algumas ilustrações. Para entrar no santuário do tabernáculo, após o ritual dos holocaustos apresentados, os sacerdotes, eles deveriam lavar-se na água desta pia. Ora, o nosso pecado, ele foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus Cristo, conforme escreveu Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então o nosso pecado, ele foi expiado por Cristo no Calvário. O Calvário, no pátio do tabernáculo, ele era simbolizado pelo altar.
E também o altar era símbolo da cruz, porque era o lugar onde Cristo foi levado, e ali no Calvário os nossos pecados foram perdoados, foram limpos, não é? Então a lavagem, ela ocorria antes que Arão e seus filhos entrassem no tabernáculo. No altar nós somos regenerados, nós somos limpos, nós somos transformados. Na pia nós somos justificados e depois nós somos santificados e depois nós somos glorificados. Então a lavagem ocorria antes que Arão e seus filhos entrassem no tabernáculo. Com certeza eles ficavam sujos com o sangue dos animais. Ora, eles estavam ali trabalhando, eles estavam ali neste trabalho, imolando aqueles animais, sacrificando os animais. Com certeza eles ficavam sujos de sangue e deveriam se lavar para entrar no tabernáculo. Essa limpeza dos sacerdotes na pia de bronze dava-se ao caso porque deveriam estarem limpos para ministrarem os trabalhos sagrados internos. A punição por não obedecerem esta regra era a morte física. Eles morreriam se eles não obedecessem essas regras. Hoje, muitos obreiros não morrem, não estão morrendo fisicamente, mas muitos obreiros estão morrendo espiritualmente porque não obedecem ao Senhor, porque estão sujos na presença de Deus, porque estão em pecados, porque estão ministrando em pecado, fazendo a obra de Deus em pecado, e por isso vão morrendo espiritualmente a cada dia. Precisamos a cada dia nos limpar, precisamos a cada dia nos lavar para ministrar, para fazer o trabalho do Senhor com uma vida limpa, com uma vida interior, cheia de graça, cheia de alegria, aceita pelo Pai Celestial. No dia a dia, nós nos encontramos vulneráveis às imundícias das obras da carne, porque nós lutamos contra a carne. Entretanto, nós temos um recurso divino que nos purifica e que nos santifica, prefigurado pela palavra de Deus, conforme na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7, 8, 10, ele vai falar do sangue, depois ele fala da palavra também. Então João escreveu assim, dizendo: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. São recursos divinos manter uma comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus purifica-nos do pecado. Se dissermos que não temos pecados, diz o versículo 8, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queremos nós ser limpos do pecado, mas não aceitamos a palavra. Precisamos aceitar a palavra de Deus, precisamos colocar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus nos purifica, nos limpa do pecado. O sangue de Jesus quitou a nossa culpa. Jesus Cristo derramou o seu sangue, ele pagou um preço, ele pagou a nossa dívida com o seu sangue.
que foi derramado na cruz, cuja natureza humana estava condenada a se curvar diante das tentações e do pecado. A nossa natureza estava condenada ao inferno, mas o Senhor Jesus, ele pagou, derramando o seu sangue e nos purificou, nos lavou do pecado. Romanos 3 e 24, 25, 3, 24 e 25 de Romanos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Assim, a palavra de Deus, ela é espelho, a palavra de Deus, ela é espelho, que reflete a nova natureza e as obras que nós devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos aplicar, precisamos praticar a palavra de Deus, porque ela vai refletir em nós uma nova natureza, uma nova vida, uma nova pessoa. Nós vamos refletir Cristo para as pessoas, nós vamos expressar o amor de Deus na nossa vida para um mundo sem Deus. Todo homem deve ser purificado pela palavra de Deus. Por quê? Para que a sua adoração chegue a Deus, para que o seu serviço seja aceito por Deus, seja uma oferta recebida no trono da graça. Então, quando somos purificados pela palavra de Deus, temos a certeza que a nossa oração, que o nosso louvor, que o nosso serviço está sendo aceito pelo nosso Pai Celestial. Se no interior do tabernáculo estavam as peças de mais valor e as ministrações mais especiais, deve ser também em nosso interior que se inicie a necessária purificação e limpeza, qualificando-nos a estar na presença do Senhor. Ora, se lá dentro do tabernáculo, lá se realizava os eventos, ou seja, as ministrações mais especiais. No interior do tabernáculo estavam também as peças mais especiais. Isso quer dizer o quê? Nós somos o tabernáculo do Senhor. Então, o nosso interior, ele deve ser embelezado com a palavra de Deus. O nosso interior deve estar transformado, deve estar purificado, porque é no nosso interior, é dentro de nós que se inicia uma obra de regeneração, de renovação, de transformação pelo Espírito do nosso Deus. E então nós vamos falar a palavra de Deus, então nós vamos viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, porque nós somos regenerados no nosso interior. A presença do Senhor está em nossa vida, nós somos a habitação peculiar de Deus, conforme Êxodo 19:5. Portanto, esse tabernáculo, ou seja, nós somos o tabernáculo do Senhor. Então, esse tabernáculo que somos nós, deve então estar limpo. João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Assim podemos então nos tornar limpos através da ação desta palavra que tira
toda a imundície do pecado. A lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com os espelhos das mulheres. Assim, exposta à luz do sol, a partir da água limpa, toda a impureza era revelada no interior da pia. Ora, veja que a pia era fabricada com os espelhos das mulheres. As mulheres fabricavam, elas poliam o bronze até elas poderem ver naquele bronze polido a sua imagem. Esses espelhos elas doaram, e com esses espelhos eles fizeram a pia de bronze. Quando eles colocavam a água nesta pia, a pia refletia se a água tinha alguma coisa impura ou não. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpo das sujeiras do pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, disse Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas, as coisas sujas já se passaram, o pecado já se passou, eis que tudo se fez novo. Então veja bem que a palavra de Deus, ela vai constar se a nossa vida está limpa ou não. E se ela não estiver limpa, a própria palavra, ela nos purifica. Nós ficamos limpos, mas é a palavra de Deus que vai dizer para nós, através da obra regeneradora do Espírito Santo, que vai nos orientando, que vai nos falando, que vai nos dando entendimento para nós vivermos uma vida de santidade. Jesus, ele é o sol da justiça, ele emite, olha bem, o sol nascia à frente, de frente com o tabernáculo. O sol, ele emitia a luz. Esta luz, ela ia diretamente na água que era colocada na pia. Através daquela luz se via também se a água estava pura ou impura, se havia algum resíduo ali na água. Veja que Jesus, ele é o sol da justiça. Ele reflete essa luz, os seus raios devem refletir na nossa vida. Se a nossa vida estiver impura, esses raios de Cristo, eles não vão clarear a nossa vida, não vai expressar. Esse brilho de Cristo não vai ser expresso na nossa vida se a nossa vida estiver impura. Ele nos mostra, ele nos revela, através desses raios solares, Cristo, ele tem os seus raios, e esse raio de Cristo, ele surge na nossa vida, o brilho de Jesus deve refletir na nossa vida, ele vai conferir se essa morada que somos nós está purificada ou não. Se nós purificarmos a nossa vida com as sagradas escrituras, a sua habitação que somos nós, somos a sua luz, glorificará, refletirá ao mundo a glória de Deus na nossa vida. Mas se o nosso interior estiver imundo com o pecado, Jesus nos purifica de todo o pecado. E como que Jesus nos purifica de todo o pecado? Há uma condição. É preciso nos arrepender do nosso pecado. É preciso tomar atitudes de arrependimentos.
atitudes com uma nova vida em Cristo e os nossos pecados então serão perdoados. O outro ponto que devemos destacar é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus. Quando os sacerdotes se lavavam, as sujeiras desapareciam dos seus corpos. Eles sabiam que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Eles eram conscientes que sujos não poderiam ministrar no interior do tabernáculo. Eles precisavam se limpar. Só a palavra de Deus ela é eficaz para revelar o pecado do nosso coração. Quando a palavra de Deus ela então revela o pecado que está no nosso coração, esse pecado ele é exposto para ser removido. Se o pecado não for exposto, ele não pode ser removido. A palavra de Deus faz isso. Para alcançarmos uma vida de santidade que agrade ao Senhor, devemos urgentemente santificar nossa vida na área espiritual e moral. A nossa vida espiritual deve ser uma vida santa. Como a nossa vida espiritual, como nós nos santificamos espiritualmente? Orando, jejuando, estudando a sua palavra, colocando em prática essa palavra de Deus, e aí nós vamos ter também uma vida moral santa, porque diante da sociedade nós vamos expressar a luz de Cristo, o temor de Deus, a paz do Senhor, a alegria do céu, o gozo do Espírito Santo. Então, a imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão. João 3:20 diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quem faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se as pessoas estão fazendo o mal, todas as pessoas que fazem o mal, elas correm das verdades de Deus. Quando nós vamos falar a verdade, quando nós vamos pregar o Evangelho, muitas pessoas não querem ouvir, porque não quer que as suas obras sejam reprovadas, e a palavra de Deus reprova toda a obra do mal. A palavra de Deus reprova toda desobediência a Deus. A palavra de Deus reprova toda a obra da carne. O efeito da lavagem na pia é limpar. E na palavra de Deus é purificar. Veja o que diz Salmo 119, o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, a água da pia, ela limpava os pés e as mãos dos sacerdotes. Mas a palavra de Deus, simbolizada pela água da pia que também limpa, a palavra de Deus purifica o nosso interior, a nossa vida de todo o pecado. A pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Cobria apenas o pecado do pecador. Mas Jesus tira o pecado do pecador com o seu sangue remidor.
Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que executavam a sua cerimônia. De igual modo, o nosso Senhor tomou sobre si juízo que nós merecíamos morrer, mas o Senhor Jesus, ele morreu por nós, morreu por nossos pecados. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de purificar e também tem o poder de disciplinar a nossa vida. Nós precisamos ser purificados do pecado e depois nós precisamos disciplinar nossa vida com hábitos e atitudes que possam agradar a Deus. Bons hábitos, boas atitudes que agradam ao Senhor. Esse ritual, ele era importante na maioria das religiões antigas. Isto era natural. A limpeza física, ela é símbolo adequado da limpeza moral e espiritual. Era exigido aos sacerdotes realizar essa limpeza cada vez que eles entravam no tabernáculo ou ofereciam sacrifícios no altar dos holocaustos. Assim como as vestes sacerdotais deviam estar limpas para entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam estar livres das manchas e da contaminação do pecado antes de ministrar em favor de outros. Nós, como obreiros do Senhor, devemos ter as nossas vestes limpas para ministrar na casa de Deus, para fazer o trabalho do Senhor. As nossas vestes precisam estar limpas. As nossas vestes espirituais devem estar limpas, devem estar purificadas para ministrarmos, para fazermos o serviço na obra do Senhor. A ordem dada por Moisés foi clara. Êxodo 30 e o versículo 20. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. As mãos estavam manchadas de sangue, os pés estavam sujos do pó do deserto. Então fazia-se necessário uma limpeza física que tivesse uma simbologia purificativa. Essa purificação, antes e durante o serviço, era obrigatório para os sacerdotes que ministrava diante do Senhor. A pia nunca era usada pela congregação, mas foi providenciada exclusivamente para os ministradores. Durante a consagração do sacerdócio, Arão e seus filhos tinham sido lavados completamente de acordo com o que está escrito. Êxodo 29, 4 diz: Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Embora o tamanho da pia não seja informado, era necessário ser grande o suficiente para garantir uma quantidade grande também de água, para a purificação das mãos e dos pés dos sacerdotes antes de entrarem no tabernáculo. Embora nossos pecados tenham sido expiados, conforme Hebreus 10 e 17, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque nós pecamos, somos pecadores. Então nós precisamos continuamente estar aos pés do Senhor,
arrependendo-nos dos nossos pecados, os maus pensamentos, as más intenções do coração, as palavras que às vezes falamos e não agradam a Deus, e também aquilo que às vezes fazemos e não agradam ao Senhor. Então precisamos continuamente estarmos aos pés do Senhor com o coração quebrantado. Infelizmente, acidentes sempre ocorrem no caminho da jornada cristã em que nós estamos. Então é preciso de nos quebrantar na presença de Deus e nos arrependermos de tudo aquilo que pensamos, que intencionamos, que fazemos, que falamos. Somos chamados a purificar-nos, porque é nós que nos purificamos através das nossas atitudes. Se queremos sermos purificados dos nossos pecados, devemos tomar atitudes de forma que Deus nos purifique do pecado. Não que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, vai perdoar o nosso pecado, mas as nossas atitudes devem ser atitudes santas, atitudes que agradem ao Senhor, atitudes de arrependimento, atitudes na oração, atitudes de quebrantamento diante de Deus, atitudes de leitura, atitudes de obediência à palavra de Deus, atitudes que levam a nós colocarmos em prática e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Então é isso, é purificar-nos como uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Sempre assim podemos então oferecer a Deus sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lavagem completa. Então, dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar mãos e pés, significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Então, nós devemos ser regenerados para sermos então justificados. Sem regeneração não há justificação. Somos justificados porque somos regenerados. E aí então somos santificados e glorificados. Hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra, pelo trabalho da regeneração através do Espírito Santo. Como um obreiro vai trabalhar na obra do Senhor, no serviço do Senhor, sem ser regenerado, sem ser transformado pelo Espírito Santo, sem ser liberto de algo que é necessário ser liberto para fazer a obra do Senhor? Então é preciso então que os obreiros do Senhor tenham experimentado essa limpeza completa. E esta limpeza, esta regeneração, deve ser uma limpeza completa na mente e no coração do obreiro, do trabalhador, do crente, daquele que quer ir para o céu, daquele que quer ser salvo. Deve ser um trabalho completo, tanto na mente quanto no coração. Deve haver libertação, transformação, regeneração. É preciso nascer da palavra e do Espírito. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu o que era nascer de novo. Quantos Nicodemos ainda existem por aí, não entendendo
a obra de regeneração, não entendendo, ou se entende e finge que não entendem, o novo nascimento. Querem ser crentes, querem estar na igreja, querem ser evangélicos, mas não quer nascer de novo, não quer mudar de vida, não quer ter uma vida regenerada e transformada pelo Espírito Santo. E Jesus disse a Nicodemos: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tito capítulo 3, versículos 4 e 5, ele disse: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que havíamos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deixemos o Espírito Santo transformar a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo para que a cada dia possamos ser renovados, transformados, regenerados pelo Espírito Santo no seu trabalho, no nosso coração, na nossa vida interior. E assim expressaremos ao mundo a nossa comunhão com Deus, o nosso amor com o nosso Pai Celestial. No dia a dia sacerdotal, a limpeza era exigida para ministrar no lugar santo, era apenas das mãos e dos pés. Êxodo 30 e o versículo 19. E Arão e seus filhos nela lavarão as mãos e os seus pés. Mas de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito Santo que opera em nós uma vida de santidade. O Espírito Santo trabalha em nosso interior, através da palavra de Deus, para que vivamos uma vida de santidade. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 1, ele disse: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação, ou seja, aperfeiçoando uma vida de santidade no temor de Deus. Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso, uma vida santificada, é que deve permear a vida do obreiro. Devemos nós nos pautar na palavra de Deus. Devemos viver uma vida conforme a palavra de Deus. Todo aquele que se acha vocacionado para realizar a obra do Senhor, deve pautar sua vida na palavra. Porque a palavra de Deus vai preparar a cada dia mais esse obreiro para ministrar na casa de Deus. Vai nos ensinar, vai nos aperfeiçoar, vai nos modelar. Vamos ser modelados pela palavra para o serviço da obra do Senhor. Vamos recapitular aqui verdades importantes. À luz de tudo quanto temos estudado, até aqui devemos assimilar algumas lições aprendidas até o presente momento. Sobre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Mateus 26, 28, Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sobre a palavra de Deus, ela revela quem somos.
e sede cumpridores da palavra, disse Tiago 1,22, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, precisamos cumprir a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida e não ser apenas ouvintes. Sobre a limpeza espiritual, nós devemos ter uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. É prioritário ter uma vida irrepreensível e absolutamente necessário. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, assim como a água da pia, ela limpava as mãos e os pés do sacerdote para eles ministrarem no interior do tabernáculo. A palavra de Deus, ela limpa-nos para nós ministrarmos na casa de Deus para a santa igreja do Senhor. E assim nós devemos colocar em prática esta palavra na nossa vida e com certeza receberemos, sejamos então alvos das bênçãos do Senhor. Quando nós, na casa de Deus, nós vamos ministrar com uma vida de santidade, nós vamos orar, a nossa oração vai ser uma oração sincera e verdadeira, o nosso culto vai ser um culto de adoração, de louvor, verdadeiro a Deus e com certeza recebido pelo Senhor. Deus, com certeza, Ele abençoa todo aquele que se esforça, que procura estar com uma vida santa na presença do Pai Celestial. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos, se o Senhor Deus nos permitir, mais uma vez, junto com você, estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe.